13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Quem achou diz amém. Romanos 13, verso 11. E digo isso, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos os nossos olhos a Ti nessa noite. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa noite, ó Deus, nós queremos declarar aqui publicamente que nós dependemos totalmente de Ti, ó Deus. Pedimos, ó Deus, perdão por nossas falhas. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo em nós. Tu és em nós a esperança da glória. A nossa esperança e nosso consolo está em Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fica conosco, ó Espírito Santo. Tu tens total liberdade, Senhor, para agir neste lugar em nossas vidas, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele nos deixou a sua palavra para ser o nosso alimento, amém? A Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados porque Jesus não estava se alimentando. E eles andavam, de cidade em cidade, de casa em casa, e ficavam. E Jesus não se alimentava já tinha algum tempo. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, come. E ele virou para eles e disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem ainda. Aí os discípulos pensaram assim: Senhor, então o Senhor deve... Eles pensaram consigo: o mestre deve ter trago uma marmitinha escondida, está comendo escondido. E ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe, querido, só o que nos sustenta é fazer a vontade de Deus. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que fuja do controle, só o que nos alimenta é fazer a vontade do Pai. Só o que nos mantém de pé é fazer a vontade de Deus, mesmo quando nós não temos desejo de fazer. Porque tem situações em nossa vida que às vezes a gente não quer fazer, mas a gente faz, por obediência. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, continue, mesmo quando não tem força, porque a Bíblia nos diz que é quando sou fraco que sou forte. Não é incoerente? Não parece incoerente essa frase? Quando sou fraco é aí que sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Paulo aqui, ao escrever aos Romanos, disse: olha,
Eu digo isso, conhecendo o tempo. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou fazendo a leitura espiritual aqui, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Igreja, já é a hora de nós despertarmos do sono. A Bíblia nos diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Os irmãos conhecem a história. No entanto, tardando o noivo, todas adormeceram. Todas adormeceram. Então nós vivemos um tempo, querido, profeticamente, um tempo de sono espiritual na igreja, onde muitos têm dado ouvido a tantas coisas. Por quê? Porque falta interesse pela palavra de Deus, falta interesse pelas coisas de Deus, falta fome e sede pela presença de Deus, falta fome do pão do céu, falta fome do pão do céu. E é isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, conhecendo o tempo, já é a hora de nós despertarmos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de se encontrar com Jesus, sim ou não? Seja de um jeito ou de outro, irmão. Cada segundo que passa, nós estamos mais perto. É isso que o apóstolo diz aqui. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas de luz. E aí ele diz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja, mas, versículo 14 aqui, eu quero me prender a isso, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, em nome de Jesus, é tempo da igreja se revestir de Cristo. O que isso significa? A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, querido, é você se encher da sua palavra, é você se encher dos ensinamentos do Mestre. Eu perdi a conta de quantas vezes que eu já li o Evangelho esse ano. E não me canso de ler o Evangelho, os 4 Evangelhos, porque ali está tesouros escondidos. As palavras que o Mestre nos deixou é tesouro para a eternidade. E quando nós colocamos em prática, o apóstolo diz aqui, olha, você não deve ter cuidado da carne nem das suas concupiscências, está escrito aí na segunda parte do versículo 14. Não tenhais cuidado da carne nem suas concupiscências, ou seja, os desejos da nossa carne, não só os desejos pecaminosos, mas os desejos carnais não podem sobrepor os desejos espirituais. Por isso que eu tenho que me revestir de Cristo. Quando o apóstolo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que as vontades dele agora já não tem mais. O que resta é somente fazer a vontade daquele que o chamou, daquele que o comissionou. E para a gente chegar nesse nível, irmãos, a gente passa por muitas dificuldades. A gente vai passar por muitos vendavais. Para se chegar à estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus, a gente tem que andar em santidade. A gente tem que andar meditando sempre na palavra de Deus. É o que ele nos diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu comecei essa mensagem falando que que João capítulo 6 nos diz, quando Jesus disse, olha, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí ele diz, olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu tenho um pão para você, que você vai comer e você vai ter a vida eterna. Dá-nos desse pão, Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. É só isso que nos sustenta. Escute e anote isso de verdade. É só isso que nos sustenta. Dinheiro não compra isso. Fama não compra isso. Posição social não compra isso. Pode ter certeza disso. Essa paz que excede todo entendimento humano.
que entra dentro do nosso íntimo quando nós mais precisamos. E o Senhor não nos deixa só. Eu não vos deixarei sós. Porque os discípulos estavam tristes, a Bíblia diz que Jesus começou a anunciar que estava chegando a hora dele, né? Imagina só, você tem um mestre que é o mestre dos mestres, andando com ele 3 anos e meio, vendo sinais, maravilhas, vendo morto ressuscitar, vendo aleijado andar, vendo cego enxergar, surdo ouvir, e de repente o mestre começa a dizer: olha, eu vou embora. E começa dizendo devagarzinho: eu vou embora. E depois assim: eu vou ser crucificado, eu vou ser moído. Pedro fica tão indignado que uma certa hora ele diz assim: não, você não vai, eu não vou deixar. Ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar ainda hoje. Jesus amava os discípulos, mas eles ainda não estavam preparados. Eles só ficaram preparados depois que Jesus morreu. Que é carro apertado que anda, né? Não é assim? Já viu essa expressão? Carro apertado que anda. Às vezes a pessoa espera a água encostar, como diz aqui em Minas, para dar seus pulos. Não espere a água encostar. Mergulha primeiramente no rio de Deus. Porque de um jeito ou de outro a gente vai passar por situações difíceis. O verdadeiro servo de Deus passa por tribulação. Está na Bíblia. Está escrito, irmão. É de um jeito ou de outro. Para uns é mais provação do que para outros. Agora a forma como que Deus mostra e faz isso, é só a eternidade que vai dizer. Mas o verdadeiro soldado, ele só vai ser experimentado nas batalhas. Como que ele vai ser valente se não tiver batalha? Então ele nos diz: é tempo de despertar do sono. Às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. E Jesus já nos alertou dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, deixa essa palavra entrar na sua alma, no seu coração, porque é ela que muda, que transforma a nossa vida, e ela que nos dá força, ela que nos sustenta nos dias de angústia. Como diz a Bíblia lá no Efésios capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho. Nós temos que estar revestido de toda a armadura, para que nós possamos, resistir os dardos inflamados do maligno, porque vão ser lançados. Porque ninguém, a Bíblia diz: todo aquele que quiser servir ao Senhor piamente ou verdadeiramente, padecerá perseguição. Todo aquele que quiser servir de forma verdadeira, vai padecer perseguição. Então, a gente tem que facilitar para o nosso lado, irmão. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, por quê? Porque tinha cabeça dura e era um povo de dura cerviz, diz a palavra. Esse povo é um povo de dura cerviz, diz o Senhor. Esse povo é um povo obstinado a me fazer raiva. Deus falou isso. Esse povo nasceu para me fazer raiva. Em outras palavras, foi isso que Deus falou: Moisés, esse povo é obstinado a me irar. Vou acabar com tudo, vou destruir tudo, e vou começar um novo povo de ti. Aí Moisés entra na frente: Senhor, faz isso não. Porque o que as nações vão dizer de ti? Que o Senhor não teve força para livrar eles dos seus inimigos e destruiu, matou eles no deserto. Tá bom, Moisés, não vou destruir não, mas eu não vou no meio desse povo não, porque se eu for, eu vou matar todo mundo, que eu estou irado com tudo. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé desse lugar.
Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé deste lugar. Moisés sabia, Moisés conhecia, Moisés falava frente a frente com ele. Era o amigo de Deus. Então o que resta para mim e você nos dias atuais? Hoje pela manhã eu estava falando isso. O mundo está começando a virar um caos. Irmãos, tem noção? Um país do tamanho menor do que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, cai uma bomba lá, o mundo inteiro fica em alerta. Por quê? Qual a razão de um paísinho desse tamanho? É por causa que Israel é o relógio da humanidade. E todas as demais profecias bíblicas passam por Jerusalém, por Israel. Então, meus irmãos, os acontecimentos proféticos desses dias são reais. E nós temos que estar preparados. Nós temos que encher as nossas lâmpadas de azeite enquanto é dia, enquanto a fonte está disponível, está jorrando a fonte. A fonte ainda está ligada. Mas uma hora a fonte vai secar. O Espírito Santo vai ser tomado e a igreja vai ser arrebatada. Um abrir e fechar de olhos. A igreja vai sumir. E o que eu tenho verdadeiramente valorizado? Será que a minha vida tem passado em vão? Será que eu tenho investido na eternidade? O pastor Roberto fala muito sobre a eternidade, porque eu vou ficar lá eternamente, irmão. Isso aqui é só uma passaginha. Como disse Salomão, a vida é um vapor. Do mesmo jeito que aparece, some. Acaba rapidinho. E aí eu vou ficar muito preocupado em fazer as coisas dessa vida, mas o que eu tenho feito para construir a eternidade? Então o segredo aqui que o apóstolo Paulo diz é você revestir-se de Cristo. E abandonar o seu zelo maior pelas coisas da carne. Revestivos de Deus, de Cristo, dos seus ensinamentos, colocar em prática, amar o seu próximo, que é o que eu acho que nessa geração mais difícil que Jesus nos ensinou, é amar o próximo. Isso sempre vem martelando na minha cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. Ou geração que não ama ninguém, cada um na sua, cada um no seu quadrado, cada um por si, Deus por todos. Ninguém preocupa com ninguém, ninguém está nem aí, ninguém preocupa com nada. É algo cultural. Então, a gente precisa realmente repensar o cristianismo que nós dizemos que servimos. O cristão que eu sou. Porque nós seremos cobrados. E quando o Senhor disse para aquele homem, né, na parábola do homem rico, que chegou, olhou para os seus celeiros e ele viu que os seus celeiros estavam pequenos, ele falou assim: olha, vou derrubar tudo, vou construir maiores, vou fazer isso e isso, e depois vou dizer para minha alma: agora goza do bem do seu trabalho. Se a gente olhar ao pé da letra, o que está escrito lá é o que a maioria das pessoas fazem. Trabalha. Eu quero trabalhar muito para quando eu estiver bem folgado e aproveitar, viajar, né? Vou viajar, vou para aí, vou para o Fernando de Noronha, eu vou para isso. Não tem problema nenhum você sonhar com isso. O problema é você sonhar com isso fora do propósito de Deus. É isso que o texto fala. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem feito, para quem será? É para quem? O que você está construindo aí é para quem? Qual é o propósito disso? É para mim mesmo. É para mim mesmo. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
que o Senhor está nos dizendo, o código aqui é o seguinte: você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua eternidade. Você pode ser o homem ou a mulher mais bem sucedido aparentemente nessa terra e perder a sua eternidade. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nem sempre os mais bem sucedidos são os melhores ou os mais abençoados. Mas o que quero que você compreenda, que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, é que nós devemos revestir de todos os ensinamentos, principalmente o amor. Porque se você pegar aqui Romanos 13, ele fala, no início do capítulo 13, ele fala assim: olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que nós devemos o amor. O amor é o vínculo da perfeição, e o crente, o filho de Deus, o filho, discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo amor. E nós esquecemos do amor muitas vezes. Ele fala sobre honra. O texto de Romanos 13 fala assim, olha, ele fala sobre honra, ele fala sobre as obras da carne, ele fala que nós devemos cumprir, né? Portanto, versículo 7, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E ele fala que ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então, quando Jesus diz que toda a lei se resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele não estava brincando, não. Então, é um exercício o amor. O amor de Deus, ele está derramado em nossos corações, é o que a Bíblia diz. E aí, muitas vezes, ele está desativado. Por quê? Porque a gente não dá ênfase mais ao amor. A gente só ama as nossas próprias coisas, os nossos próprios interesses, o nosso próprio eu, as coisas minhas, e nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus, e pecamos com isso. Como igreja nós pecamos com isso, quando nós simplesmente não convidamos mais pessoas para ir à igreja, quando nós não evangelizamos, porque você já recebeu sua salvação, o resto que, para não terminar a frase, né? Os irmãos já sabem, estou nem aí, agora eu já tenho minha salvação. Nos esquecemos que um dia alguém te chamou, alguém te convidou, alguém ministrou sobre a sua vida, alguém te ensinou o caminho, e você está aqui. Cadê os frutos? O Senhor vai mostrar. Cadê suas mãos? Cadê seus frutos? Lembra da parábola da figueira? Da parábola não, da história da figueira. Jesus estava andando com os discípulos, e a Bíblia diz que não era nem tempo, mas ele falou assim: cadê o fruto da figueira? Tem não? Nunca mais você vai dar fruto. E foram embora. Quando eles voltaram, no caminho que eles passaram, a figueira estava murcha e seca. Por quê? Porque o Senhor, ele vai requerer de cada um de nós, não é só do pastor, não. Cada um vai ser cobrado de dar seu fruto. O mesmo texto, né, é na sequência. Eu falei isso hoje de manhã, falei na semana passada. Você pega o sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24 e 25. No capítulo 24 ele fala sobre o que deveria acontecer: maremoto, terremoto, guerras, pestilências, falsos profetas, falsos mestres, né? E continua aí no capítulo 25, ele conta 2 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens, e a segunda parábola, na sequência, é a parábola dos talentos. Por quê? Porque ele vai cobrar. Um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. E ele vai cobrar dos 5, daquele que deu 2, deu 1. Então por que eu estou falando isso? Porque isso traz
pensar em nós do que eu tenho feito para a eternidade. Cada um tem talento. Então você precisa de produzir naquilo que Deus te deu. Deus não vai cobrar nada daquilo que Ele não te deu. Então, meu irmão, quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu tentei me esquivar de tudo enquanto é jeito. Porque eu sabia, eu morei, depois que eu me converti, eu só morei na casa de pastor, solteiro. Nunca morei fora. Deus me levou, aliás, Deus me trouxe para Minas Gerais em 1997. Dia 14 de janeiro de 1997 eu cheguei aqui em Patinga. 26 anos atrás, é isso? Vai fazer 24, 27. E quando eu cheguei aqui, Deus já tinha um plano total. Eu fui morar na casa do meu irmão, que era pastor, e eu não era crente. Fiquei um tempo com ele. Depois eu saí de cá, vim para cá, fui estudar teologia. Eu fui morar na casa de quem? Pastor Sebastião, da pastora Lídia. Fiquei 1 ano lá. Depois saí de lá e vou para a casa do apóstolo, que foi o pastor Edson, qual fiquei lá até o dia de casar. Quando eu saí de lá, eu casei, fui morar, eu era co-pastor do pastor da igreja. Então, desde quando eu me converti, que eu morei em casa de pastor. Então, eu fui doutrinado a ser pastor desde o meu princípio de conversão. E eu não queria. Porque, irmãos, você tem que conviver com tanta coisa. E eu falei, não quero isso para mim. E Deus, você não tem escolha, filho. Para resumir, você pode tornar a sua vida mais fácil me obedecendo. E mesmo obedecendo, Deus falou comigo um dia, você tem 2 caminhos, e nos 2 caminhos você vai pagar um preço. Quando Deus me mostrou esse ministério, nos 2 caminhos que você escolher, você vai pagar um preço. Um pela desobediência e o outro pela obediência. Os 2 você vai pagar preço, mas qual que você quer pagar o preço? Pela obediência ou pela desobediência? Eu falei assim, é para pagar preço, vamos pagar para obedecer, né? Você é inteligente, irmão. E então, eu fui, consagrado, pastor, e de lá para cá, meu irmão, minha vida foi uma benção. Cada lutinha básica. Tem horas que eu fico pensando assim, era muito melhor ser crente que vai só domingo à noite na igreja. É muito melhor. É muito mais fácil seguir, só ter aquela vidinha, sem precisar ter responsabilidade nenhuma. Mas como diz o apóstolo Paulo, já não vivo eu. A minha vontade da carne não pode sobrepor ao chamado de Deus para a minha vida. E eu nasci em meu fogo de Deus para trazer frutos e apresentar frutos dignos de arrependimento. Então, o que resta a mim te falar é: revista-se de Cristo enquanto é tempo. A fonte está disponível. Encha sua lâmpada de azeite. Está aqui, a fonte está jorrando aqui, ó. Pega a sua lâmpada e encha dela, da presença do Espírito Santo, enquanto é tempo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Fique de pé no teu lugar. Feche os teus olhos, querido. O teu fardo é leve, o teu jugo é suave. O teu fardo é leve e o teu jugo é suave. A gente não tem que se prender a nada desse mundo, a não ser o propósito
propósito eterno de Deus, o compromisso com Deus. Porque tudo que nós vivemos para Cristo, por meio dele, é o que ele nos prometeu, é que nós seremos recompensados no presente e na eternidade. Pois é isso que eu vos digo: quem deixar pai e mãe, bens, por amor de mim e do Evangelho, amor de mim e do Evangelho, eu vos digo, decreto do Rei dos Reis, no presente, ou seja, nesses dias, Deus diz que nos daria 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Então, irmão, seja inteligente, separe parte da tua vida para dedicar às coisas de Deus. Não pense porque você não tem, porque você não é pastor, que você não vai ser cobrado. Todos nós seremos cobrados. Então eu preciso, a parábola dos talentos é muito clara: servo bom, porque eu fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre muito, governe sobre 10 cidades. O milênio está chegando aí, igreja. Eu tenho sonhado com isso. Imagina só você governar lá no milênio. Está escrito na Bíblia, eu creio assim, que muitos vão governar com Cristo. O mundo vai continuar, irmão. Ainda nós não vamos para o céu, não. Vai ter um milênio aqui na terra. E Deus, Jesus, vai instituir os governadores em todo o mundo. Está na Bíblia. E aí, assim, servo bom, você vai governar sobre tanto. Servo mau e preguiçoso, porque você não fez nada, nem colocou o meu talento, o meu dinheiro no banco para que pudesse produzir o juro. Então, até o que você tem vai ser tirado, e vai ser dado para aquele que produziu 5, porque quem é dado, né? Quem tem, mais terá. Quem não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então tudo isso está na Bíblia. Vamos nos dedicar ao reino de Deus. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos encher. Vamos praticar a justiça de Deus. Vamos convidar as pessoas perdidas. Vamos semear palavras para essas pessoas. Vamos dizer: olha, é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Seja boca de Deus lá na tua casa, no seu lar, no seu trabalho. Seja boca de Deus, irmão. Seja usado pelo Senhor na escola, na faculdade. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos a Deus perdão por nossas falhas. Pedimos perdão quando nós nos omitimos e não fazemos, a Deus, a Tua vontade de forma plena. Pedimos a Deus perdão quando nos falta fé. Pedimos a Deus perdão, Senhor, quando nós fraquejamos muitas vezes em não acreditar nas promessas, a não perseverar. Agora nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abra os olhos, ó Deus, desperta-nos do sono, Pai, espiritual, e que possamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Tira toda a esterilidade do nosso meio. Tira, meu Deus, todo o espírito, ó Deus, que não procede do Senhor, toda falta de amor com o próximo. Que o Senhor gere em nossos corações, ó Deus, um desejo de Te adorar, de Te buscar e de ganhar almas para o Senhor, meu Deus. No nome santo do Senhor, nós colocamos a vida de cada um dos Teus filhos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo, daqueles que vão nos assistir. Que a Tua mão santa e poderosa esteja sobre a vida deles, guardando-os, livrando-os de todo o mal. Que todos nós possamos, ó Deus, um dia nos encontrar na glória contigo, ó Deus, celebrando as bodas do Cordeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos que vieram aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça do reino de Deus, das coisas de Deus. Frutifique. Todos os dias ore, busque ao Senhor, leia a Bíblia, tá? Tenha seu momento de adoração, né? Vai lá para o seu quarto que o teu pai em oculto te ouvirá. Põe em prática isso. Que você vai ver, meu irmão, que você vai começar a ouvir, né, mais a voz de Deus. Você vai começar a ter discernimento de espírito. Você vai começar a ver coisas espirituais. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua mão forte e poderosa tem nos sustentado neste lugar, Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, nos guarda. Eu te peço, Deus, a bênção, Pai, que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Esteja sobre a vida dos teus filhos, sobre o lar, sobre a casa dos teus filhos. Meu Deus, se tem alguém enfermo, que o Senhor venha repreender agora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Deus, cada lar, cada família, cada trabalho dos teus filhos, aqueles que estão talvez desempregados, abre as portas, meu Deus. Aqueles que não têm renda, Deus, dá renda à tua igreja, aos teus filhos. Prospera, meu Deus, a vida dos teus filhos. Tudo que eles intentaram fazer, que eles possam ser ricamente abençoados, mas que eles não se esqueçam que a prosperidade que o Senhor nos dá, ela está ligada diretamente ao propósito de Deus para a nossa vida, que é o reino de Deus. Por isso, ó Deus, abre os olhos do entendimento dos teus filhos. Uma semana muito abençoada. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Que, ó Deus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga